Olá pessoal, você que sem querer querendo ou querendo sem querer acabou caindo nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Fineus, aqui nós tratamos de finanças, investimentos, energia e outros assuntos. E no vídeo de hoje eu vou tentar ser breve, eu vou colocar aqui os principais pontos desse dia de faroeste, né? É o primeiro dia que nós temos a enxurrada de ações sendo negociadas da Azul 4, né? Que virou Azul 54. Expectativa de início de negociação da Azul 53. Vamos ver o que aconteceu. E antes de tudo, pessoal, eu já ia pedir para vocês que eu acho que esse canal merece, eu acho que a gente merece. A gente está cobrindo essa saga aí. O primeiro vídeo a gente colocou no dia 25, né? Com informações muito precisas, com informações muito detalhadas, e praticamente tudo que a gente colocou aqui tem acontecido, tem acontecido da forma com que a gente tem colocado, interpretação dos documentos, até mesmo os cenários que a gente gerou de hipóteses, etc., estão se concretizando, né? Então eu acho que a gente merece um like, dá uma subscrição aí também, né? Compartilha com os amigos de grupo de investimentos. Porque já no dia 25, no Natal, a gente se colocou a tirar essas dúvidas para esclarecer. Foi o vídeo mais visto aqui, né? E a maioria das pessoas que assistem não tem subscrição no canal. Então ajude o canal, tá bom? Porque desde o dia 25 a gente está trabalhando para trazer informação de qualidade e precisa para vocês. Enquanto a B3 publica um documento errado, já no dia 25 a gente já estava falando o que deveria ser certo. E o que ela corrigiu no dia 29, que também já não dava mais tempo de fazer nada, né? Então assim, eu acho que a gente, inclusive depois do resultado de hoje, né? Baseado no vídeo de ontem, também no vídeo do dia 3, eu acho que a gente merece aí um like, um subscription, né? Porque eu tenho um chefe meu que eu trabalhei, que ele costuma dizer o seguinte: eu vou melhorar um pouco a frase dele, tá? Para não ficar tão grosseira. Mas a ideia é a seguinte: quando a gente acertava, né? A gente acertava com frequência, né? Modéstia à parte, as previsões, né? Da empresa, ele dizia: poxa, vocês tiraram sangue de uma mosca na curva a 100 por hora. Ou seja, a precisão foi muito grande, né? E foi exatamente o que aconteceu. Ontem a gente colocou uma hipótese de cenário, né, onde a ação poderia cair aí 92%, e o que aconteceu hoje? Ela caiu 90%. E o que a gente falou que poderia também acontecer no dia 3, antes disso, que ela poderia cair 92%. Ela caiu quanto? 90%. Eu vou mostrar aqui só o trechinho do último vídeo de ontem, que a gente fez no apagar das luzes, para tentar dar um pouco de luz para todo mundo nesse dia de faroeste, né? A gente fez ontem à noite, quase na madrugada, mas para ajudar vocês, né? Eu vou colocar aqui só um pedacinho do vídeo que a gente fez ontem. E aqui uma nova fórmula de cálculo que eu usei aqui, tá? Usando essa proporção, tá ok? De 1 para 17. E aqui também dá ainda uma queda sobre o preço de abertura de 1 centavo, tá? Da PN, dá 92,16. O último cálculo foi 91,96. Então assim, o cálculo, a matemática, se ela está correta, essa é a minha hipótese, né? Mas é só uma hipótese, quer dizer que ela teria que seguir essa proporção de 1 para 17, então, mesmo que ela abra 1 centavo, ela ainda poderia cair até 92%. Bom, antes disso, a gente colocou e fez um comparativo com o que poderia acontecer na abertura, né? Um comparativo com a Gol, e esse foi um dos cenários que, inclusive, eu trabalhei, né? Por isso que eu vendi as minhas ações lá a 27 centavos para fazer caixa, e eu esperava que ela pudesse abrir 1 centavo e, por alguns motivos, ela tem um spike ali igual teve a da Gol. Então hoje eu acordei, esperei, depois de todos esses leilões que tiveram, né? Quando ela abriu para negociação, essa era uma das teses, que se ela iniciasse nessa direção de um spike, né, de sair de
de 1 centavo, né, o preço da ação, para 20, como aconteceu com a Gol, eu talvez ia pegar no meio do caminho e eu iria entrar. Então eu estava esperando. Isso não aconteceu. Ela realmente abriu ali abaixo até de 1 centavo, né? A abertura dela já foi abaixo, foi a 81 centavos, né? Então, como a gente pode ver aqui, né, a abertura dela foi abaixo de 1 centavo, né? A nossa previsão é que ela pudesse abrir ao preço da subscrição. Essa foi uma das hipóteses calculadas, né, dentro dos cenários, e a gente estava esperando que ela pudesse abrir no preço da subscrição. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Gol, por isso da similaridade. Mas ela foi pior, ela abriu a 81, não é? Até chegou a 108, mas aí ela fechou a 25, isso dá 90,20% de queda do preço do dia anterior, né? Que foi de 255, não é? Então o que acontece? A gente acertou, né? Caiu 90%, a gente falou que iria cair aqui na primeira previsão, ia cair 91,96, na segunda 92,16, ou seja, praticamente a mesma coisa, e ela praticamente caiu aquilo que a gente previu, né? Esse é um erro aí muito baixo, mas a gente tem que ser justo também, né? Então, se a gente quer ter credibilidade, a gente tem que ser justo aqui. Então, na verdade, não foi tudo isso, tá? Por quê? Porque a gente tinha como base que ela poderia abrir ao preço da subscrição, ou seja, 101, tá? Então, com o preço do fechamento, ela, na nossa hipótese, ela caiu 75, tá ok? Ela só caiu 90 aqui porque ela também já abriu a menos do que 1, né? E da primeira previsão aqui, a gente previu 91, 92, mas a gente tem que ser justo, né? Se a gente colocar o preço de fechamento de hoje com o preço que a gente teorizava na abertura, ela cairia 75%, tá? Então, a gente também aí saiu colocando aí que poderia cair aí 92% e ela caiu 72%, né? Então, um resultado muito próximo. Então, eu posso dizer, traduzindo lá a parábola do meu chefe, que a gente acertou, né? Tirou o sangue da mosca a 100 por hora, mas foi na reta, tá bom? Então, acho que a gente merece um like, um subscription, merece um pouco de credibilidade, né, no que a gente está falando aqui, e a gente tem colocado os assuntos de forma muito séria, né? Estudado bastante para poder fazer isso, tá ok? E o ponto um ponto que eu queria colocar também de ontem, né, que ficou em aberto, era a questão se poderia haver pressão de short squeeze hoje, né? Então, ontem eu fiz o vídeo, a gente não tinha os dados do dia 7, tá ok? Nessa manhã eu dei uma olhada e o que aconteceu? Não teve um spike aqui, ou seja, não teve uma flutuação muito grande de ontem para hoje, então saiu de 10 para 20 milhões. Pode dizer assim, nossa, mas cresceu 100%. Não, mas em termos gerais, 20 milhões é pouco, ela deveria dar um spike aqui gigantesco para que talvez alguma coisa mudasse, né? A gente pode ver os dados do dia 8, né, que vai sair amanhã, mas não acredito, até pelo fato de ter colocado no vídeo anterior, que as corretoras elas bloquearam a venda descoberta, né? Pelo menos a minha, e eu acredito que muitas outras, ok? Então, esse era um fator importante. Nessa manhã eu olhei para isso, eu vi que talvez não teria pressão de short squeeze. Eu esperei a abertura depois de vários leilões, com aquela tese que se ela embicasse para cima eu iria entrar, que talvez ela poderia fazer aquele repique igual da Gol, né? Abrir ao preço de subscrição e depois voar, né? Que ela fechou em 20, depois no dia seguinte fechou em 70, né? Então, essa era uma das hipóteses, né? E se ela começasse a cair, a gente ia para a hipótese da queda, né? Que a gente previu aqui, né? Que poderia cair até 92% e, em termos gerais, acertamos aí o percentual, né? Mas sobre uma base diferente, daria só 75% de queda sobre a nossa base, tá? E aí, o que eu vou estar de olho a partir de agora, né? Ou seja, um outro ponto, né? O que aconteceu com a Azul 53, não é? Eu tentei comprar ela
por diversas vezes, não consegui, vários problemas. Ela ficou em leilão todo dia. Então, assim, uma das premissas de ontem é que a ação Azul 53, que é a ação ordinária, que deveria iniciar a sua circulação, né, e comercialização na B3 hoje, não aconteceu. Ela ficou até às 5 horas da tarde em leilão e depois foi congelado o ativo, e para mim no meu profit só marcava que estava congelado, não conseguia fazer nada, e fechou dessa forma. No book de ofertas, a gente vê que só tinha posições compradoras, tá? Não tinha ninguém vendendo. Agora, eu não sei se não tinha ninguém vendendo por algum erro técnico, porque não tinha ninguém vendendo mesmo. Então, assim, se tiver alguém aqui que saiba, coloca nos comentários o que aconteceu com a Azul 53, porque uma das teorias nossa, né, uma das hipóteses é que o valor poderia estar nela. E engraçado que ela não foi para negociação, hein? Será que a gente estava certo de novo? A gente nunca vai saber, né? Mas ela não veio para negociação e eu estava de olho nela, né? Enfim, não consegui negociar, tá? Tive vários problemas e aí, assim, então a gente não sabe, né, o que pode acontecer daqui para frente. E aí a gente estava trabalhando, como eu coloquei no vídeo de ontem, na razão já da conversão, né, das preferenciais para as ordinárias, né? E segundo o cálculo aqui, daria 17, tá ok? Existe ainda essa discussão se vai ser 75 para uma, que está no estatuto, né? Dentro dos documentos eu achei uma razão de cálculo que, calculando baseado nos dados já efetivados, ela daria uma razão de 1 para 17. Então, independente se você vai trabalhar com 1 para 17 ou 1 para 75, eu indicaria a partir já de amanhã. Então, se você quer saber o que vai acontecer amanhã, não sei, né? A partir de agora é terra desconhecida, né? A gente acertou bastante até agora, e é muito difícil continuar acertando na mosca, né? Então, a única coisa que eu me atentaria é para essa razão. Por que essa razão? Porque mesmo que você trabalhe com para 75, na teoria, se for convertido amanhã, o preço da ON tem que valer 75 vezes menos, se você fizer toda a conversão de lotes, etc. Enfim, se você fizer toda a conversão. Então, um pouco complexo, mas para se atentar a essa razão. Então, teoricamente, se for fazer amanhã, não poderia ter preço de arbitragem. A ON teria que valer 75 vezes menos, não é? Por quê? Porque cada uma PN vai te dar 75 AN, né? Então, o preço de uma PN teria que igualar 75 ON, tá? Se você trabalhar com essa proporção de 17, ou seja, é a mesma coisa, tá? Então, o que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou olhar para essa proporção. E se o mercado seguir alguma racionalidade, que de fato não tem nenhuma racionalidade no mercado, e nenhuma racionalidade nesse momento, e nada disso que a gente está falando aqui, nesse sentido de saber para onde vai o preço, né? A gente tem acertado aqui a direção, inclusive até de forma bem precisa, mas continuar acertando é muito difícil daqui para frente, que foi feita já a diluição, né? Vão entrar os bônus, mas eu não acredito que eles vão ter impacto, como eu já falei no outro vídeo, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada no outro vídeo, tá na descrição. Então eu me atentaria para isso, para a razão. Calcule a sua razão, seja crítico, tá? Esse canal aqui, a gente preza muito pelo senso crítico, né? Então eu comecei a falar sobre a Azul porque faltava informação. Então eu ia num canal, a pessoa falava uma coisa, eu ia olhar o documento, estava errado, ou eu ia no outro canal, estava falando uma coisa, estava faltando, eu ia ler as informações na internet, estava faltando, estava errado, estava equivocado. Então, cria o seu senso crítico, né? Se você concorda com o que a gente está colocando aqui, muito legal, mas faça a sua análise também, tá bom? Porque essa daqui não é uma análise de forma nenhuma de investimento e nenhum direcionamento de investimento, é somente as minhas análises, as minhas hipóteses que eu compartilho com vocês e o que eu estou fazendo e vou fazer, tá ok? Então, muito obrigado pela sua audiência, tá? A gente gostaria de estar errado nessa previsão que eu fiz aí dessa queda gigantesca, né? Mas hoje eu não entrei, não operei por conta disso, porque não apareceram as janelas que eu estava esperando, né? Tanto na Azul 53
ou um possível spike na Azul 54, né? Então, e aí aconteceu exatamente o que a gente estava prevendo lá de derreter no preço de abertura, tá ok? Muito obrigado pela sua audiência. Como eu já falei, deixa o seu like, faz a sua subscrição, compartilha com seus amigos, tá bom? E até o próximo vídeo. Obrigado.